Hebreus capítulo 9, é exatamente isso que o autor vai fazer, essa vinculação sempre do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. Pentateuco, o que é isso, KJ? Então, Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são base, né, para a religião judaica, por exemplo, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são esses os 5 livros, e eles fazem a base, né, de toda a nossa fé também, a fé também de outros povos. A gente vai analisar um pouquinho isso aqui para frente. Bom, Hebreus capítulo 9, o que está acontecendo aqui em Hebreus capítulo 9 é que, como o autor ele faz, né, essa questão de Jesus sendo superior aos anjos, a Moisés, a Levi, ao sacerdote de Arão, ao descanso de Josué, no versículo 9 vai dizer que ele é superior em santuário e em sacrifício. Ele não oferece sangue de animais em tendas humanas, mas o próprio sangue dele vertido na cruz, no santuário celestial, garantindo então a nossa eterna redenção. É isso que nós precisamos compreender, irmãos, nesse capítulo específico, apesar de ser um pouquinho estranho para nós, mas a gente vai deglutir um pouquinho isso agora nesses próximos minutos, né? Eu tenho aqui um tempo reduzido porque, como são vários capítulos, amanhã tem mais capítulos ainda que hoje, mais versículos, perdão. Então, o nosso tempo é um pouquinho reduzido, eu vou ter que antecipar isso, condensar de certa maneira. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte: aqui há um contraste entre o sistema antigo de sacrifícios e a eficácia definitiva de Cristo. Então, nesse sentido, o que a gente precisa perceber é que hoje, né, através da oração, a gente tem acesso direto ao Pai. E ali, começando esse capítulo, a gente pode dividir ele em duas partes, né? No primeiro, do versículo 1 até o 10, que foi lido ali pela irmã Alzira, nós vamos ter a seguinte situação, de que ele vai descrever essa questão da estrutura do tabernáculo, né? Todas aquelas informações ali do candelabro, do candeeiro, na versão dela, como ela leu. Então, todas essas questões, de certa maneira, o autor quer dizer o seguinte, que o sumo sacerdote olha só, podia entrar no lugar santíssimo apenas uma vez por ano. Isso era no dia da expiação, portando um sangue que não era seu, um sangue de holocausto, um sangue de sacrifício de animal. Então, o que acontece, o texto está afirmando aqui que esses dons e sacrifícios, eles não podiam tornar perfeita, digamos assim, a consciência do próprio adorador, né? Do adorador que estava lá, o sumo sacerdote, e também dos demais, porque ele também era falho. Então, eram apenas ordenanças externas e elas eram apenas válidas ali para uma situação específica e temporária, digamos assim, de forma humana. Por isso que ele vai mostrar nessas questões, né, que elas eram só externas, eram como se fossem sombras, que nós já estamos acostumados a entender o que significa sombras no ambiente teológico, que é justamente essa questão opaca, essa questão que não é toda visível, que a gente não tem ideia do contexto real, e ele se faz real com a vinda de Jesus. Então, ele faz aqui uma vinculação, dessas passagens que nós temos lido aqui, são vinculações que ele faz justamente com essa questão dos livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. Então ele faz essa vinculação primeiro, por exemplo, do versículos 1 até o 5, ele vai descrever minuciosamente o mobiliário do tabernáculo, né? O candeeiro, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, a arca da aliança. Então, via instruções ali que são específicas para mostrar ali, que foram dadas a Moisés para o povo, para eles terem essa proximidade com Deus. E aí o autor está dizendo o seguinte, que se Deus deu detalhes tão rígidos na lei, é porque o original e não a sombra já estava rígida, já estava complicada, né? No céu isso é infinitamente mais sério e mais santo ainda. Ele denota essa superioridade aqui que nós estamos analisando, então, de Hebreus, que faz essa grande defesa do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, e depois, aqui na segunda parte, vai haver uma transição dessa questão humana, que é dos rituais e tal, para a superioridade de Jesus como sumo sacerdote dos bens que vieram, né? Então, o que acontece? O sacrifício perfeito é o seguinte, diferente de animais que tinham que ser imolados, né? Que tinham que ser sacrificados, Jesus entrou nesse lugar santíssimo de uma vez por todas, e pelo próprio sangue dele, sem pecado. O sumo sacerdote, ele entrava lá, né, no Santo dos Santos, mas ele mesmo era pecador. Então, ele tinha que fazer pecado por ele,
pelos outros e tal. E quando Jesus chega, Jesus faz esse sacrifício pelo seu próprio sangue, e não é pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. E isso vai demonstrar a eterna redenção que fala o versículo 12 aqui do nosso livro de Hebreus. Então, nesse sentido, é importante a gente entender o seguinte, que o sangue de bodes, né, ele purificava o exterior, mas quanto mais o sangue de Cristo, que vai purificar a nossa própria consciência de atos que levam à morte, para que a gente possa servir ao Deus, e ao Deus de vida, ao Deus vivo. No versículo 14, ele fala dessa maneira para nós aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, nesse testamento, vamos dizer assim, nós fazemos um testamento, mas ele é só válido após a morte de quem o fez. Então, o testamento que Jesus deixou precisava do sangue dele vertido na cruz para selar essa aliança que havia, né, nessa tradição que foi colocada pela lei aí de Moisés. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que, assim como o homem morre uma só vez, e nisso a gente difere, a nossa fé difere de outras religiões, porque nós entendemos que ao homem é dado morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Então Cristo vai voltar para poder nos dar a salvação, né, de uma forma definitiva, e a todos aqueles que aguardam Ele. Então, nesse sentido, esses dois contrastes que eu queria demonstrar a vocês, para que vocês entendessem a questão dessa superioridade. Agora, vamos tentar entrar um pouquinho mais nessas questões de sumo sacerdote, de um sacrifício uma vez por ano. O que é isso? Então, existe para os judeus, para você conhecer um pouquinho também, essa questão do dia da expiação, que se chama Yom Kippur. Yom é Y-O-M, espaço K-I-P-P-U-R. Então, nesse sentido, o que acontece? Era o único dia em que esse sumo sacerdote, ele podia entrar no lugar santíssimo. E ele vai falar o seguinte, lá em Levíticos 16, 14 a 15. Só um pouquinho, por favor. Levíticos 16, 14 a 15. Vai dizer o seguinte: pegará um pouco do sangue do novilho, com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. É essa a ordenança que havia naquele tempo. Então, nesse sentido, o sangue de bodes e novilhos era aspergido ali sobre o propiciatório, sobre o lugar que se tinha ali contato do sumo sacerdote diretamente com o Senhor. Veja só que antigamente havia um intermediário, né, que era um ser humano falho tanto quanto nós, que era escolhido, né, e assim por diante, para poder exercer aquela função. Hoje nós temos esse sumo sacerdote eterno, e é ele que nos leva ao Pai, esse mediador. Então, Hebreus 9, aqui no final, aqui 12 a 14, ele contrapõe essa questão de que Jesus não entrou com sangue de bodes, mas entrou com o seu próprio, realizando uma purificação que ela não é apenas ritual, mas ela é da consciência, né, da consciência da própria pessoa, que limpa, que melhora, que renova. E é isso muito importante, porque a gente precisa entender que Deus, com o seu sangue vertido na cruz, é esse sacrifício que nós não precisamos mais fazer, senão saía todo mundo matando animal por aí, né? Imagina a matança que não ia ser. E aí o que acontece? A nova aliança, de certa maneira, ela exigia esse sacrifício, mas Jesus já fez isso por nós. Então aqui essa vinculação com o Pentateuco é dessa maneira. Ele coloca também outras vinculações aqui com o Antigo Testamento, que nesse momento para nós não é interessante colocar, e a gente vai estudar depois isso lá no Antigo Testamento. E nós podemos ver também o seguinte, sobre o Yom Kippur. O que é? O Yom Kippur, que é essa cerimônia judaica, ele é o dia da faxina espiritual. Então, só para vocês entenderem, esse dia da expiação para os judeus é a data mais santa do calendário até hoje, baseado nessas questões do Pentateuco. Então, uma vez por ano, o povo parava tudo para pedir perdão pelos pecados cometidos durante todo o ano. Então, assim, é mais ou menos como a gente tem aqui o nosso tempo de ação de graças, né, que a gente faz ali em novembro, a quarta quinta-feira de cada ano, no mês de novembro, nós fazemos lá o dia de ação de graças, né, que a gente agradece a Deus por tudo e tal, e fica com aquela gratidão
gratidão no coração. Mas aqui é esse dia específico para a questão da expiação. Então, somente naquela época, o sumo sacerdote podia entrar na parte mais profunda do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, e ele levava o sangue de um animal para cobrir os erros do povo, seus, e também para purificar o lugar. Então, nesse sentido, o que acontece? Só que nesse momento, atualmente, só para entender, né? Curiosidade para você, esse Yom Kippur, ele varia, porque o calendário judaico é diferente do nosso. Então, esse ano, ele vai cair no dia 20 e 21 de setembro. É um dia só, mas como que começa? Começa no dia anterior, quando o sol se põe. E aqui para nós vai ser exatamente na primavera. Se você pensar bem, dia 21 de setembro, né, Deus queira, a gente não só viverá, mas também aí viverá e estará presenciando o início da primavera. Então, nesse sentido, só para vocês entenderem, esse ritual, não existe mais o templo em Jerusalém, não tem, né, a questão das questões para poder continuar isso. Então, o ritual judaico do Yom Kippur não tem mais a questão do sacrifício e tal, mas ele mudou com foco na oração e foco para um arrependimento pessoal. Então as pessoas ficam praticamente ali 25 horas, um dia inteiro, do pôr do sol do dia anterior até o pôr do sol do dia seguinte, sem comer nem beber água. E o objetivo, o que é? É desligar do corpo para se conectar, para focar na alma, para poder, né, ter uma ligação mais próxima com Deus, segundo a visão deles. E além de não comer, eles também não tomam banho, não usam perfumes, não têm relações conjugais, não usam sapatos de couro para mostrar ali que a questão do luxo não existia entre eles, daquela dificuldade, né, de que eles estavam ali, quando Deus transmitiu a lei para eles, eles estavam ali naquela questão de libertação e assim por diante. Então, muitos inclusive vestem branco, né, para simbolizar essa pureza e essa semelhança com os anjos. E vão para a sinagoga para orar, e aí tem aquela questão do toque do shofar, né, que é aquele chifre de carneiro que o pessoal aquela coisa toda. Então isso também é uma forma para a gente entender de uma certa maneira, digamos assim, democrática, essa visão do outro povo, da outra religião, porque também eles também têm esse direito, tanto quanto o nosso, de ter essa situação. Mas de qualquer maneira, para nós cristãos, dentro da nossa fé e crença, baseados em Hebreus 9, né? Jesus já é o nosso sumo sacerdote, já entrou no nosso santuário e obteve uma eterna redenção. Bom, para o judeu tem esse um dia em que ele pede perdão para os pecados, aquela coisa toda, né? Na nossa oração aqui, o que é que a gente tem? A gente não tenta o perdão, mas a gente desfruta de quem já nos perdoou. Então não tem um dia específico que nós precisamos ir a Jesus. Você pode ir a Jesus para ele o momento que você desejar. Então para nós aqui na nossa crença, na nossa fé, é isso. Respeitamos aqueles que pensam diferentes, né? Que tem o seu check-up anual, vamos dizer assim, dos pecados, mas para nós seria isso. Então, sem emitir juízo de valor, mas compreendendo um pouquinho agora dessa cerimônia do Yom Kippur, que se você ouvir, você já não fica tão perdido, né? Você já está sabendo, e aqui tem essa vinculação com Hebreus 9. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham entendido e a gente pode